Eu tenho uma mensagem para você. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. E certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre seu corpo nu. E lhe lançaram a mão, e ele, largando o pano de linho, fugiu despido. O texto é muito interessante. Ele se encontra no contexto do Getsemane, onde Jesus ele passou as horas angustiadas que precediam a sua prisão e crucificação. Foi o momento em que Jesus disse ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O cálice estava dizendo do sofrimento presente que ele estava passando. Jesus disse aos discípulos: ficai aqui, vigiai e orai, enquanto eu vou ali orar. Quando Jesus volta, os discípulos estão cochilando, estão dormindo, desatentos. Jesus mais uma vez diz, quando ele volta, a mesma situação. E Jesus lhe diz: basta, o Filho do Homem será entregue. Jesus estava dizendo: eu estou perto de ser traído por aquele que andou conosco, o Judas. E diante disso, a Bíblia diz, no versículo 50, que todos fugiram, todos deixaram Jesus. Estava dizendo dos 3 discípulos que ali estavam, os discípulos que antes eram os mais próximos de Jesus. Aqui eles o deixam e fogem para se cumprir a profecia. E diante dessa situação, nós vemos que também tinha um jovem, a Bíblia diz, e certo jovem o seguia. Não fala o nome do jovem, só fala que era um jovem, um mancebo, seguia. Não fala de onde que ele veio, não fala se ele andou com Jesus antes dessa situação, só fala que esse jovem o seguia. E é interessante um ponto, que esse jovem não estava com traje nobre, com vestes ajustadas, mas ele estava envolvido em um lençol. Estranho, não? Isso nos pode fazer pensar em uma coisa. Esse jovem, deve que ele ouviu o furdúncio no Getsemane e ele foi ver o que estava acontecendo. Talvez dormindo, ele se levantou e pegou um lençol e foi para ver o que acontecia. A Bíblia não diz isso, mas faz-nos pensar isso. Nós não queremos entrar aqui em teorias, em suposições, mas o que o texto diz? O pano de linho era a única coisa que o jovem ali tinha. E o linho aqui fala de um lençol, de algo leve, de algo que um vento pode levar. E ele estava envolvido em todo o seu corpo. É como se ele estivesse assim, com um lençol. Só tinha aquilo. E a Bíblia diz que os servos, os soldados do sumo sacerdote, eles tomaram esse jovem. E na mesma hora que tomaram esse jovem soltou aquele lençol e fugiu. A Bíblia diz, e ele, largando o pano de linho, fugiu despido. Fugiu nu, sem aquilo que encobria. Meus amados, essa é a situação de muitos hoje. Muitas pessoas estão dessa maneira como esse jovem. Elas estão envolvidas em um lençol. Estão envolvidas em superficialidade, em métodos. Talvez esse jovem pensou, bom, eu só tenho esse lençol e eu vou, vai dar certo. Mas não deu certo. E esse texto, ele está também nos convocando para uma coisa. Não podemos servir a Cristo, segui-lo como curioso. Era o jovem. Ele foi ver o que estava acontecendo. Aqui ele não está dizendo, ele não queria compromisso. Ele só foi ver o que acontecia. Meu irmão, sentar no último banco da igreja não é servir a Cristo. Você pode estar na igreja como um curioso, só para fazer a sua religiãozinha do domingo,
mas isso não salva ninguém. Deus, Ele nos convoca a servi-lo de todo o nosso coração, que possamos não estar seguindo a Cristo como curioso, mas levando a nossa cruz. Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, nega a si mesmo e tome a sua cruz. Negar a si mesmo reflete ao arrependimento, que é a mudança de mentalidade, de pensamento. E levar a sua cruz é ser participante dos sofrimentos de Cristo, das perseguições. Ser perseguido por amor a Cristo é um benefício na sua vida, porque a Escritura diz que aqueles que são participantes dos sofrimentos de Cristo também serão da glorificação nos céus. Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. A você, a paz do Senhor Jesus. Jamais esquecerei